Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de português. Um bom dia para todos. Espero que todos estejam bem. Então vamos iniciar nossa aula de português. Sejam todos bem-vindos. E a nossa aula de português hoje vai ser com a letrinha Q. Que é de queijo, né? Observe aqui na imagem que nós temos aqui dois tipos de Q, o Q maiúsculo e o Q minúsculo. Então, nós iremos conhecer essa letrinha, a família dessa letra, a família dela é bem pequena, tá? Então, nós iremos conhecer, mas antes disso, nós iremos ler um texto que está no livro de vocês, na página 80. Vou dar um tempinho para você pegar o seu livro, tá? Livro de português, e colocar na página 80 e vamos ler junto esse texto, tá bom? Vou dar um tempinho para você buscar o livro para a gente ler esse texto, que tem várias palavras com a letrinha Q, certo? Então vamos lá. Muito bem, nós temos aqui o texto. No texto você vai encontrar palavras como quituteira, quilombo, quitanda, quitute. Você já ouviu essas palavras? Sabe o que elas significam? Nós já vamos descobrir, tá? Acompanhe a leitura que eu irei fazer e observe as cenas, tá bom? E a gente vai descobrir o significado dessas palavras. Todas elas começam com a letra Q. Então, vamos lá. A quituteira do quilombo. A quitanda de Dona Zica fica no meio do quilombo. Tem quitute de todo tipo, que bebe, quidim e quenga, feito do mais puro quiabo. Um querer danado faz o galo no telhado, quando um freguês se aproxima. Vamos para o próximo slide, que é a continuação. Então, vamos lá para a continuação do texto. Então, prosseguindo. Se tem moleque bagunceiro por perto, a quitunteira dá o recado no quibundo, bem falado. Sai daqui, senão eu mando o quimbungo vir da mata te pegar. Depois ela dá risada e chama toda a molecada para fazer uma quizomba. Como boa quilombola, Dona Zica sabe a hora de falar sério e de brincar. Com seu jeito sorradeiro, agrada o quilombo inteiro, pois tem o quengo no lugar. Esse texto é de Silvio Costa, tá? Então, nós iremos agora descobrir o significado dessas palavrinhas no vocabulário, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá estudar o vocabulário. Vocabulários são os significados das palavras, tá? As palavras que estavam no texto. Essas que estão em negrito, que estão em cor de laranja, ok? Então, nós vamos descobrir o significado de cada um. Então, vamos lá. Quiabo. Quiabo, acho que você já até sabe o que é. A gente utiliza na comida, mamãe e papai deve colocar aí na comidinha e você talvez já comeu. Então, quiabo é uma planta, o fruto do quiabeiro, tá? É um quiabo, ele é bem compridinho, serve para temperar uma carne, enfim. Quitanda. Quitanda é um comércio, uma venda. É assim um local onde as pessoas fazem uma vendinha pequena. Se chama quitanda. Quilombo. Comunidade onde vive descendentes de africanos escravizados que preservam a cultura, a memória e a identidade de seus antepassados. Quitute. Quitute é comida gostosa. Eles falam quitute. Que bebe comida feita com abóbora. E quidim é um doce feito de gema de ovo
coco e açúcar. E quenga é um refogado de quiabo com galinha. Querequerê, canto do galo. Quituteira, pessoa que sabe preparar quitutes. Kibundo, um dos idiomas falado em Angola, na África. E quimbungo é bicho-papão. Kizomba é festa, dança, alegria. Quilombola, pessoa que vive em quilombo. E sorradeiro é uma pessoa esperta. E quengo é cabeça. Certo? Então, esses são os significados das palavras do texto que nós acabamos de ler. Então, alunos, as palavras que nós lemos, né, no texto são palavras que têm a letrinha Q. Todas elas têm a letra Q. E são bastante palavras que foram utilizadas no texto, que eu dei o significado no vocabulário para você. E agora nós iremos conhecer a família da letra Q. Observe aqui no estudo da língua que a família do Q é bem pequena. Olha só, são 3 apenas, né? Então, bem fácil da gente aprender e formar palavrinhas. Se bem que as palavras que nós lemos no texto eram palavras um pouquinho diferentes do nosso cotidiano, mas são palavras com a letra Q. Eu sei que você conhece também palavrinhas que começam com a letra Q. Então, nós iremos agora estudar. Eu quero que você repita junto comigo, tá bom? Eu quero que você se prepare para a gente começar a nossa leitura com a letrinha Q, certo? Então, vamos lá iniciar a leitura. Então, vamos lá. Preparados? Vamos ler juntos, tá? Quá, qué, qui. Você vai repetir novamente comigo. Quá, qué, qui. Agora, você sozinho, certo? Muito bem. Quá, qué, qui. Daqui dessa família, nós podemos formar palavrinhas com outras famílias, tá? E aí, no próximo slide, nós iremos agora conhecer outras palavras que têm a família do que, certo? Então, vamos lá. Dó, ré, dó, ré, 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 dó, sol, fá, mi, dó, ré. Muito bem, agora nós iremos para a leitura. Aqui eu preparei algumas palavrinhas que contêm a família do que nós acabamos de ler, né? Quá, qué e o qui. E aqui tem algumas palavrinhas, lembrando que as palavrinhas que estão, as letras, as sílabas, ou seja, que estão em vermelho, são as que nós estudamos hoje. E as que estão em preto é que nós já estudamos e umas que nós ainda vamos estudar, né? É o caso do R, né? O R vai ser a nossa próxima aulinha. Então, mas eu já estou aqui antecipando com uma palavrinha aqui, que tem a letrinha R. Tem 2 palavras com a letrinha R. É o raquete e aquarela, certo? Então, vamos lá. Eu aproveitei aproveitei essa letrinha já para colocar junto com a letrinha de hoje. E a gente formar palavras, né? Já antecipando um pouquinho. Então, vamos lá. Você vai ler junto comigo, certo? Então, vamos lá para a primeira palavra. Raquete, raquete. Esquilo, esquilo. Quadro, quadro. Periquito, periquito. Quiabo, quiabo. Pequeno,
pequeno. Coqueiro, coqueiro. Moleque, moleque. Aquarela, aquarela. Muito bem, então vamos lá. Raquete, esquilo, quadro, periquito, quiabo, pequeno, coqueiro, moleque, aquarela. Agora você vai tentar ler sozinho. Agora é com você. Então, vamos lá? Agora junto comigo. Raquete, esquilo, quadro, periquito, quiabo, pequeno, coqueiro, moleque, aquarela. Então, aluno, você pode ir treinando essa leitura, tá? E treinando, repetir esse slide, esse vídeo várias vezes, tá? Para você poder ficar com a leitura ótimo, com a leitura nota 10, certo? Você pode ir treinando. No livro também nós temos palavrinhas para ler. Daqui a pouco nós iremos responder as atividades. E na atividade tem leitura. Aí nós vamos praticar mais um pouquinho, certo? Então vamos para o próximo slide. De uma sacada. Então, vamos lá para as atividades, vamos responder as questões de 1 a 5, das páginas 82 a 84, tá? Pegue lá o seu lápis, a borracha e vamos junto responder a atividade. Ou, se você preferir responder depois, fica a seu critério, mas eu vou ler, vou explicar e seria bem mais fácil e mais rápido para você ir logo pegando as dicas e respondendo, junto comigo, né? Então, vamos lá. Primeira questão, já do estudo do texto, que foi o texto que nós lemos, tá? Escreva o título do texto. O título do texto é A Quintuteira do Quilombo. Está lá bem no início. Você pode escrever nessa linha. Na segunda questão, diz assim. Escreva o nome da personagem principal da história. Sabe quem é? A Dona Zica, né? Que eu falei para você. Na terceira questão, complete as frases com as palavras do quadro. Aí nós temos aqui quilombo, quitunteira e quitanda. Então, vamos lá. Dona Zica é quintuteira, certo? Dona Zica tem uma quitanda. A quitanda de Dona Zica fica no quilombo. Quarta questão. Marque com X a resposta correta. Letra A. Que bebe, quindim e quenga são? Primeiro, nome de alimentos, nome de pessoas ou nome de objetos? Nome de alimentos, né? Na letra B. Quer querer é o nome do quilombo? Um quitute ou o canto do galo? Canto do galo. Você pode ir lá no estudo do vocabulário e ver o significado das palavras, tá? Para relembrar. Releia essas partes do texto com o professor. Então, você vai ler junto comigo, tá bom? Se tem moleque bagunceiro por perto, a quituteira dá o recado num quimbundo bem falado. Sai daqui, senão eu mando o quimbungo vir da mata te pegar. Ligue as palavras destacadas do texto aos seus significados. Quais são as palavras destacadas? Quituteira, quibundo e quibungo, tá? Você vai ligar ao significado de cada um. Aí aqui do lado tem bicho-papão, quem faz quitute e idioma falado em Angola. Então vamos lá. Quituteira é quem faz quitute. Quimbundo é o idioma falado em Angola. E quimbungo é bicho-papão. Isso segundo o texto, né? Vamos para a próxima página. Página 83, vire seu livro. E vamos para a sexta questão, que diz assim. Releia outras partes do texto com o professor. Então, nós vamos ler essa parte que está aqui embaixo. Depois, ela dá risada
e chama toda a molecada para fazer uma quizomba. Marque com X na resposta correta. As palavras do quadro abaixo têm o mesmo significado de molecada? Então vamos lá. Aí nós temos aqui garotada, meninada, criançada e gurizada. Tem o mesmo significado de molecada? Sim. Você vai marcar um sim aí. Na letra B. Quizomba é uma comida ou é festa, dança, alegria? É uma festa, né? Dança, tá? Agora nós temos aqui, do lado, questão relacionada ao estudo da língua, que foi que nós já estudamos, a família do quê, tá? Então vamos lá. Na primeira diz assim, na primeira questão. Forme o nome da figura com as letras móveis. Escreva as palavras que você formou, separando as letras e depois as sílabas. Você vai lá atrás do livro, lá no finalzinho, pega aquelas letrinhas móveis e você vai destacar as letras que formam a palavra quiabo. Depois que você destacar, você vai escrever letra por letra nesses primeiros quadrinhos e depois você vai separar a sílaba, certo? Você pode pedir a ajuda da mamãe e do papai aí do seu lado. Na segunda questão, observe as figuras e complete as palavras com quá, qué e qui. Aí nós temos aqui uma raquete, um tanque, um esquilo, um brinquedo, um periquito e um quadro. O que você vai fazer? Você vai completar com essas 3 sílabas, com as 3 famílias do que, tá bom? Aí tá bem facinho, tá? Então vamos para a próxima página, a página 84, vamos lá. Na página 84 nós temos uma leitura que eu falei para você, que no livro tinha uma leitura, então você vai ler junto comigo essas palavras, tá? E depois você vai praticar sozinho, aí com a sua mãe, com o auxílio do papai, com o auxílio da mamãe, tá bom? Então vamos lá, a terceira questão diz assim, leia as palavras. Então você vai ler junto comigo e depois você vai praticar sozinho, tá? Quadra, quiló, moleque, leque, coqueiro, quieto, quiabo, pequeno, periquito. Mais uma vez? Então vamos lá. Quadra, quilo, moleque, leque, coqueiro, quieto, quiabo, pequeno, periquito. Aí você pode ir treinando essas palavrinhas aí na sua casa, tá? Na quarta questão diz assim. Colhe os adesivos do final do livro, depois escreva o nome das figuras. Então, lá no finalzinho do livro tem os adesivos da página 84, você observa lá. Aí você vai colar as 2 figuras, que tem, é um leque e um quiabo. Você vai colar e depois você vai escrever o nome da figura nessa linha abaixo, correto? E na quinta questão, leia as palavras e separe suas sílabas. Aí nós temos aqui a palavra queda, quieto, quati, aquarela, pequeno, moleque. Tá? Você vai separar as sílabas dessas palavras, ok? Então, você vai repetir comigo essas palavrinhas, que nós vamos ler mais uma vez, tá? Para poder você separar as sílabas, ok? Então, vamos lá. Queda, quieto, quati, aquarela, pequeno, moleque. Tá ok? Mais uma vez. Queda, quieto, quati, aquarela, pequeno, moleque. Agora você vai separar as sílabas com a ajuda da mamãe e do papai, certo? E nós temos aqui uma outra atividade. Essa atividade aqui que está na página 85 é para fazer em sala de aula, certo? Então, nós iremos fazer aqui, né? Como nós estamos online, nós iremos tentar fazer ela agora, tá bom? Vou dar um tempinho para você, para a gente fazer uma produção de texto. Eu vou só ajudar você a produzir esse texto, ok?
Aqui eu tenho uma produção de texto, uma preparação de um texto, sendo que aqui no livro pede para a gente fazer em sala de aula com os colegas junto com o professor. Mas como nós estamos em aulas online e não estamos perto um dos outros, mas você pode fazer aí junto com a sua mamãe e com o seu papai. Eu vou fazer as perguntas e você vai... você tem um livro, né? Então você pode acompanhar a leitura aí no livro. E aí você vai tentar produzir um texto no seu caderno mesmo, certo? E quando nós voltarmos para a sala de aula, eu vou corrigir o seu texto. Então, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas e você vai respondendo. Depois você vai tentar fazer esse texto com a ajuda da mamãe, tá? Sua moradia tem quintal? Na sua casa tem quintal? Onde você brinca? Você sabe nadar? Já se banhou nas águas de um rio ou do mar? Já foi à praia, né? Você gosta de comer peixe? Que alimento é bastante consumido no lugar onde você mora? Na sua casa. Qual é o alimento que vocês mais comem? Como você vem para a escola? Você vai para a escola de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto ou andando mesmo? O que mais você gostaria de contar aos seus colegas sobre o seu modo de vida? Tá? Em uma folha de papel, escreva um pouco sobre o seu modo de vida, respondendo a umas perguntas. Essas perguntas que eu fiz para você, tá? Então, você vai escrever as respostas em uma folha de papel ou mesmo no seu caderno, que quando nós estivermos em sala de aula, nós iremos corrigir o seu texto, ok? Eu tenho certeza que a sua mamãe e seu papai vai lhe ajudar a produzir esse texto, certo? Então, essas são as nossas atividades, ok? Então, espero que você tenha respondido junto, ou você pode voltar o slide para você responder com calma. Você pode voltar esse vídeo várias vezes para você poder ir respondendo com calma se tiver alguma dúvida, certo? Então, vamos prosseguir. Então, essas são as nossas atividades, tá? Espero que você consiga responder e a gente vai corrigir em sala de aula, tá bom, aluno? Então, vamos estudar bastante, tá ok? Tente fazer várias vezes a leitura da letrinha Q para que a sua leitura fique nota 10, certo? Então, alunos, até a próxima aula. Beijos da tia Andréia. Tchau, tchau.